Olá, estamos aqui de volta e queremos continuar, né, falando para você aquilo que nós começamos ali no início. E uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos nos dias de hoje é exatamente esse comportamento, né? Como reagir a situações como essas que nós estamos enfrentando hoje, tanto do isolamento social quanto as dificuldades que desencarregam a partir disso. E eu estava conversando com o pastor Ricardo e ele falava sobre o momento que vocês estão vivendo como igreja, né? Hoje pela manhã começou a ter um estudo e baseado sobre examinar as escrituras. Me parece que os pastores aí, Samuel, a pastora Selma, todos vocês estão dando aula, conversando com a igreja sobre esse ano todo, conversando com vocês sobre a examinar as escrituras, aprender sobre a palavra de Deus. E isso é extremamente relevante para os nossos dias. Por quê? Porque nas escrituras nós vamos encontrar exatamente o que nós precisamos para crescermos em Deus e desenvolvermos. Amém? Por quê? Porque as regras não mudaram. Não é porque nós estamos vivendo um momento como esse, de lockdown, ou situações, né, com relação a esse afastamento social, que as coisas de Deus mudaram, que a palavra de Deus mudou, ou que as regras mudaram. Pelo contrário, nós precisamos permanecer naquilo que o Senhor estabeleceu para nós como igreja. E aí me vem nessa hora um texto muito forte à mente, que é Mateus 16:18, que fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. E não prevalecerá mesmo, então nós temos que continuar. E aí eu queria traçar um paralelo entre dois textos e conversar com vocês agora sobre a síndrome de Cleopas versus os bereanos. E aí, para esse texto, nós vamos ler, para ler esses dois textos, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, verso 14 a 16, e também Atos 17, 11. Vá procurando aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 24, verso 14 a 16, e Atos 17, 11. São os textos que nós vamos meditar agora, e enquanto você vai procurando aí, eu quero fazer uma oração para que nós tenhamos a iluminação do Espírito Santo nessa noite de domingo e naquilo que nós precisamos aqui fazer na presença do Senhor que se cumpra. Amém? Pai, nós oramos aqui juntos e declaramos, Senhor, a tua graça e o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um dos que estão aqui participando, Senhor. Os que estão entrando agora, ó Pai, meu Deus, no canal do YouTube, para participar, ó Pai, desse momento de palavra, esse momento de mensagem, esse momento que também é, Senhor, principalmente um culto de adoração ao teu santo nome. Que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo e que a tua verdade nos ilumine, Senhor, e que saibamos qual é a esperança do nosso chamamento em Cristo Jesus. E que, Senhor, se cumpra todas as tuas verdades em nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos ler na palavra de Deus, Lucas capítulo 24, verso 14 a 16, versículo 14 a 16, diz assim: E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Lucas 24, 14. Agora vamos para Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Então, só pelos 2 versículos que nós lemos aqui, né, os 3, na verdade, você já começa a perceber uma diferença entre esses 2 grupos distintos. No caso, eram Cleopas, ali em Lucas era Cleopas, um outro discípulo que não tem um nome, e Jesus, e aqui nós vemos os crentes de Bereia, os bereanos, né? E esses 2 grupos faz-nos perceber algumas diferenças gritantes e que no nosso ser, no nosso coração, precisam ser trabalhadas. Diferenças em que nós não percebemos, mas que talvez esteja nos impedindo de crescer na presença do Senhor. E aí eu estou falando exatamente sobre examinar as Escrituras da maneira correta. Muitos têm vivido a síndrome de Cleopas, ou seja, os seus conceitos estão subordinados ou às racionalizações ou às emoções e sentimentos. A racionalização é onde eu examino e aí, de forma natural, de forma racional, eu quero simplesmente explicar uma ação. Ou talvez eu vou para o outro extremo, que é exatamente o emocionalismo, as emoções e os sentimentos. Mesmo diante de verdades, mesmo diante daquilo que o Senhor já ativou em nós, muitas vezes nós queremos agir nesses extremos. E aí, irmãos, nós vamos ter vários problemas. Por quê? Porque nós vamos basear as nossas vidas em circunstâncias e incertezas. E o Senhor já nos advertiu na sua palavra que nós não podemos caminhar por vista. Nós não podemos caminhar por circunstâncias. Mas temos que caminhar por aquilo que nós cremos, caminhar por fé. Então toda a igreja está sendo desafiada nesse momento. Aqueles indivíduos, o lema deles era o que eu sinto, o que eu percebo é o que eu vivo. E o Senhor está nos chamando a caminhar um pouco mais profundo. Porque se nós andarmos nesse lugar, nós seremos meramente sensoriais, vivendo por aparências ou por sentimentos. E o que o Senhor quer, mesmo que nós tenhamos emoções, mesmo que nós tenhamos sentimentos, nós precisamos de fato não estar vulneráveis a eles, por quê? Porque eles são a interação com o mundo, mas a interação ela parte de uma crença, e a crença determina quem você é diante de Deus. Aleluia! Cleopas, irmãos, foi um discípulo de Jesus. Possivelmente um discípulo distante, possivelmente um observador, um ouvinte, como muitos têm feito hoje na igreja. Eles vão à igreja, eles participam dos cultos, mas são meros observadores. Sabe, durante a semana eles vivem da mesma forma. Ele ouviu a verdade, mas na hora de colocá-la em prática, ele não colocou. E todas aquelas situações, a prisão de Jesus, o chicoteamento de Jesus, o Jesus ser pendurado na cruz, Jesus passar por tudo aquilo, passa despercebido no coração dele. Por quê? Porque ele não entendeu o que Jesus estava ministrando antes sobre isso, que era necessário que ele fosse partido ao meio, sabe? Ele fosse entregue. Era necessário que, como pão partido por nós, ele fosse partido pelos nossos pecados. Como o cálice que era entregue a nós, ele foi também, o seu sangue foi derramado por nós. E aí, irmãos, Cleopas estava com um outro discípulo, arrazoando pelo caminho, perturbado, preocupado. É isso que a igreja está vivendo agora. Uma igreja que vive de forma sensorial,
uma igreja que vive de forma empírica e de forma, sabe, sensitiva apenas, uma igreja que não se aprofunda na verdade de Cristo. E momentos como esse, parece que as regras mudaram, parece que as profecias não vão cumprir, parece que a palavra foi uma mentira, um engano, parece que o Senhor falou comigo, parece que não falou mais. Meu irmão, nós somos desafiados a sair desse lugar. O Senhor está nos colocando em um outro lugar na presença dele. E aí, irmãos, Jesus estava passando por ali. Eles, vendo o próprio Jesus, vendo todas aquelas situações, eles simplesmente, irmãos, estavam como escamas dos olhos dele. Eles estavam tristes, amargurados. A visão que possuíam do Messias, na realidade, a maioria das pessoas até hoje, era um Messias político, era um Messias que tirasse, sabe, a opressão romana. E é isso que nós queremos fazer, irmãos. O que nós estamos vendo parece que Jesus vai ser o libertador agora da opressão, sabe, bolsonarista, da opressão petista, da opressão, sabe, do STF. Irmãos, é muito mais do que isso. Jesus quer que nós sejamos aqueles que vão ser os balizadores espirituais, a luz nas trevas. Jesus quer que nós sejamos o sal, meu irmão, que vai realmente purificar essa nação. Jesus quer que você e eu, de fato, sejamos os filhos da justiça, não os paladinos da justiça. Não homens que vão ser guerrilheiros agora, não homens que vão ser, irmãos, justiceiros agora, agindo com justiça própria, agindo, irmãos, indo para as redes sociais e transgredindo a própria palavra de Deus, falando coisas horríveis, quebrando, sabe, princípios que não devem ser quebrados. É isso que o Senhor está nos desafiando a fazer. Como Moisés, irmãos, fizeram libertando os israelitas. Hoje nós estamos vendo, sabe, um povo que está querendo de novo a libertação, sabe, da opressão do Egito, da opressão de Roma. E nós não estamos vendo o Cristo ressurreto diante dos nossos olhos. Nós não estamos percebendo que ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está na nossa vida através do Espírito Santo, através daquilo que precisa ser trabalhado. Essas escamas têm que sair das nossas vidas. Esses discípulos estavam permitindo ser envolvidos, irmãos, numa tristeza, num sentimento de abandono. Talvez você está aí recluso na sua casa com esse sentimento de abandono. E chegou a hora de você se levantar. Jesus havia dito que não nos deixaria sozinhos. Jesus havia dito que não nos deixaria órfãos. Ele é o nosso consolador. Ele está na nossa vida. João 14, versículo 16 a 18 fala isso. Jesus falou algo exato, concreto, verdadeiro, objetivo. A verdade revela o Pai, irmãos. Tua palavra é a verdade. Jesus disse isso em João 17, 17. Nós precisamos viver isso agora. Isso não é abstrato, não é subjetivo. É algo verdadeiro aos nossos corações. Jesus trouxe uma definição e nós devemos viver essa definição. Irmãos, a superioridade da palavra é independente de fatos novos que surgiram, circunstâncias que surgiram, independente do que nós sentimos, independente do que nós concordamos ou rejeitamos ou queremos adequar na palavra. Entende isso? Nesse sentido, precisamos observar as bases da nossa confiança. As bases da sua confiança está no laudo médico. As bases da sua confiança
está, sabe, na pesquisa de opinião. As bases da sua confiança estão no que o jornal está dizendo. As bases da sua confiança devem estar no Senhor verdadeiro. É Ele que vai trazer em nossas vidas essa verdade. A realidade nossa, irmãos, deve ser a palavra de Deus. Cleopas estava diante de Jesus. Mas sabe quem Cleopas via? A sua dor. Irmãos, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração nessa noite. A verdade que precisa ser manifesta em você, irmãos, na sua caminhada, certamente não é, irmãos, as dores que você tem passado. Como eu disse, Cleopas viu o ensinamento de Jesus, viu as obras de Jesus, viu os milagres de Jesus, viu as maravilhas de Jesus, viu Jesus vir para o madeiro. E ele desvaneceu quando ele ia de Jerusalém para Emaús. O seu coração desvaneceu. Jesus estava com ele, mas ele não o via. Talvez você tenha falado agora, sabe, e o que vai acontecer conosco? E agora, o que vai acontecer com a igreja? Não tem como nós congregarmos. Não tem como nós irmos para o templo. Irmãos, a igreja, ela continua viva, orgânica. Sabe, é o corpo místico de Cristo espalhado pela terra. Você pode comungar com Deus. Você pode continuar comungando com a palavra. Você pode continuar comungando com seu irmão, seja pela rede social, seja pelo telefone, liga, conversa com o irmão por videoconferência, como nós estamos fazendo aqui agora. Mas talvez, irmão, você pode estar vivendo uma frustração. Eu posso imaginar a frustração de Cleopas, sabe? Deixamos tudo para segui-lo. E agora? Sabe? Eu vou voltar à aldeia. Eu vou voltar para o meu lugar, sabe? Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar. E o que os meus familiares vão falar? Sabe? Talvez alguns de vocês saíram até mesmo do hospital, entes seus estão no hospital, e você foi ali como uma autoridade espiritual e saiu dali, sabe? Vendo a dor dos seus entes queridos. Talvez até as perdas. Houveram perdas. E aí você diz, eu vou voltar. E como que eu vou enfrentar essas pessoas? Como que eu vou enfrentar, sabe, toda essa situação? Provavelmente, irmãos, Cleopas já tinha ouvido até mesmo o relato da ressurreição. Sabe? Provavelmente Cleopas, irmãos, havia percebido tudo aquilo, todas aquelas condições. E aí foi no momento em que em que ele contemplou um gesto de Jesus. Um gesto apenas. O gesto da ceia é que ele percebeu que era Jesus. Quando Jesus partiu o pão e o abençoou, Lucas 24, 31, o texto diz que eles se abriram os olhos. Talvez o que você precisa nessa noite é exatamente isso. E Cristo quer atuar no seu coração, o Espírito Santo já está aí falando com você. Mas você tem se deixado levar. Você tem deixado passar esse momento. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração agora. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida agora. Aqueles discípulos, irmãos, tiveram um encontro real com Jesus. Porque eles mesmos testificaram
ardia em nosso coração quando ele falava conosco pelo caminho, quando ele expunha as Escrituras. Jesus transformou aquela incredulidade numa fé verdadeira. Conheci alguém há muitos anos, irmãos, que teve o seu primeiro contato com o relato do evangelista Lucas. Na época, essa pessoa frequentava a igreja católica. E ao ler essa história, ele foi tão impactado que colou esse texto na porta do seu guarda-roupa. E sempre lia e relia. Porque Cristo sempre continuava a falar com ele nos textos. Sabe aquelas palavras que Deus já falou contigo muitas vezes? Anota elas. Sabe, tira uma cópia delas, escreve elas nos principais lugares que você tem acesso. No quadro de aviso da sua casa, no espelho do seu banheiro, na porta do seu guarda-roupa. Relembra desse texto. Porque o Senhor diz, irmãos, nos instruindo, através da palavra que Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 1,18. Este é o dever que eu te encarrego, ó meu filho Timóteo. Lembra das palavras que foste objeto, e com elas combate o bom combate. Você tem que relembrar, irmão, que Deus já ativou na sua vida. E reativar isso com muita força. Isso não é responsabilidade do Espírito Santo, não é responsabilidade de Deus, é sua responsabilidade. É responsabilidade sua pegar isso agora e reviver isso na sua vida e debruçar sobre isso e colocar isso no altar, no memorial diante de Deus e dizer para Deus todos os dias: Deus, as suas promessas não caducaram, Deus, a sua promessa não falha, o Senhor não falhou e jamais vai falhar. Senhor, olha o que o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que isso vai se cumprir, eu repouso sobre isso, mas eu trago isso à memória, porque é isso que me dá esperança. Aleluia. Então guarde o seu coração. Irmãos, muitas vezes o conceito de verdade em nós é superficial. Por quê? Porque nós vivemos nesses dois extremos. Ou nós estamos no intelectualismo, no racionalismo, ou nós estamos, sabe, no emocionalismo. E o Senhor não quer que nós fiquemos nisso. É por isso que ele diz em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Eu vou ler aqui para você: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba essa verdade. Perceba que essa verdade é algo objetivo. A Escritura Sagrada é a revelação dessa verdade em nós. Por isso, não podemos diminuir ou achar irrelevante o que o Senhor já ativou ou o que Ele deixou à disposição em nós pela palavra. Se você não reconhecer isso, reconhecer essa verdade revelada em você, reconhecer que essa verdade é objetiva e não simplesmente uma questão de perspectiva ou de ponto de vista. Não é uma questão de ponto de vista. A Bíblia não é um menu onde você acha, não, essa palavra aqui não, ela é muito, ai meu Deus do céu, isso aqui é muito duro, não é para mim. A Bíblia não é uma caixinha de promessa apenas. A Bíblia, irmãos, ela é a verdade viva. O Senhor diz isso para nós, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra entre ossos e medulas, até a divisão da alma e do espírito,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É isso que nós precisamos. Não podemos, irmãos, achar que a verdade é um menu onde eu escolho, eu não como brócolis, então eu não vou comer. Eu não gosto dessa palavra, então eu não aceito ela em mim. Eu não gosto desse versículo, porque ele, não, isso aqui eu interpreto do jeito que eu quero. Não, essa verdade eu preciso vivê-la na íntegra, porque o Senhor está liberando ela para minha correção. Eu conheço essa verdade, eu serei iluminado por ela, e ela vai me libertar do pecado, ela vai me libertar da mentira, ela vai me libertar da inveja, ela vai me libertar da corrupção, ela vai me libertar de tudo aquilo que me tira da presença do Pai. Então nós temos que buscar, nada podemos acrescentar, nada podemos tirar. Quando eu faço isso, irmãos, é porque eu já quebrei uma outra coisa que é muito importante na minha vida. Eu já quebrei o princípio de autoridade de Deus. E eu quebrei o princípio de autoridade da liderança que eu tenho sobre a minha vida. Então, agora eu não quero mais pastores que me direcionam. Eu quero gurus espirituais que me aconselham e são meus mentores apenas. Mentoria eu escolho. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Eu me adequo. Agora, direção, pastoreio, irmãos, é inegociável nas nossas vidas. É por isso que o Senhor diz em Apocalipse, deixa eu ler um outro texto para você aqui, Apocalipse 22, 18. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Amém? Está também em Provérbios 36. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir essas palavras, as palavras desse livro, a profecia desse livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, ou tirar alguma coisa, estará sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Agora pega lá para você ver todas as pragas. Imagina o que é isso. Sabe, é possível, irmãos, que mesmo depois que você está muitos anos na igreja, você esteja fazendo isso ainda. Se você estiver fazendo, se arrependa, saia deste lugar, volte para o lugar de lealdade. O velho homem precisa ser mortificado, a carne precisa ser mortificada nas nossas vidas. Nós precisamos dar lugar à ação de Deus em nossas vidas, entendendo a sua bondade e obedecendo ela com todo entendimento e discernimento no Senhor. É por isso, irmãos, que existe uma diferença, amém, entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é uma síndrome desse emocionalismo. A síndrome de Cleopas é um lugar onde eu começo a interagir, na maioria das vezes, por aquilo que é subjetivo, por aquilo que é, sabe, simplesmente uma ação sentimental. E aí eu até digo, não vou mais não, porque eu não estou sentindo. Não vou mais não, porque eu não estou, sabe, eu não sei, acho que eu não vou fazer porque eu não estou sentindo muito bem. Para com isso. Vá para a palavra vai colocar para você como que você vai fazer. Irmãos, quando Cleopas agiu dessa maneira, ele andou por aparência, ele andou por enganos, ele andou simplesmente por emoções distorcidas, ele andou simplesmente, irmão, perto de Jesus sem reconhecê-lo. Olha que coisa, que loucura! É possível que muitos de nós até hoje estão vivendo, sabe, andando perto de Jesus, veste como crente, tem a Bíblia, lê a Bíblia, jejua e ora, mas não reconhece Jesus, não reconhece a sua voz. Nós estamos sendo desafiados nesse tempo a ouvir a santa voz do Espírito Santo, a reconhecer a voz de Jesus através da sua palavra em todos os momentos. Porque nós seremos nobres
na presença do Senhor. É por isso que ele diz em sua palavra, no livro de Jó, no capítulo 40, verso 10, orna-te de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Então nós vamos, na presença do Senhor, encontrar um lugar de estabilidade, um lugar de realeza, um lugar, meu irmão, de realmente, naquele lugar onde você vai ter, sabe, toda a nobreza do Senhor. Os crentes de Bereia eram nobres. Sabe, aqueles homens, irmãos, eram mais nobres. A palavra diz, olha só, mais nobres do que os de Tessalônica. Sabe, nobreza tem a ver com isso, com um lugar de excelência. Não se contente com a mediocridade. Não se contente com o lugar comum. Não se contente, irmão, sabe, com aquele lugar. Foi apresentado para você um lugar comum e você vai para lá e acha que é só isso. Sabe, o início da nossa fé é assim. Nós fomos ativados em um lugar tão glorioso. Só que, irmãos, a nossa fé naquele primeiro momento é uma fé, sabe, superficial ainda. Nós precisamos ver, nós precisamos tocar, mas vai chegar um dia, irmãos, que nós precisamos ser como os bem-aventurados, porque não viram, não tocaram, mas creram. É assim. O Senhor quer nos levar a uma profundidade na fé dessa maneira, onde nós vamos ser impactados por essa verdade de uma forma gloriosa. Aleluias! Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Permita que ele entre profundamente e haja de forma concreta na sua vida. Aqueles homens, irmãos, eles receberam a palavra, mas com toda a avidez, eles iam examinar o que Paulo estava falando. Vamos ver se está aqui mesmo. Agora, o que nós estamos fazendo hoje? Pegando a teologia coach, pegando, sabe, até mesmo, irmãos, enxertias de teorias humanistas, da psicologia, da psicanálise, da PNL, pegando, irmãos, tudo quanto é tipo, sabe, de enxertias humanistas na palavra e colocando como se fosse verdade absoluta, como se a Bíblia precisasse de ajuda. Não, irmãos, a palavra de Deus nos garante que ela vai nos transformar. A palavra de Deus garante que ela vai entrar na nossa vida e ela vai realmente fazer o seu efeito. Você que andava torto, você que andava fazendo coisas erradas, não vai fazer mais, porque essa palavra vai te conduzir para um novo lugar. Ela vai te libertar. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso com o coração correto. Por isso que a síndrome de Cleopas versus os bereanos. Nós estamos na era da informação. A tendência, irmãos, é de uma teologia positivista entrar na nossa vida. Por quê? Porque a maioria são teólogos liberais. O que é o teólogo liberal? É o teólogo que não vai para a coerência da palavra. A Bíblia tem uma coerência. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, temas específicos, você tem que ver a coerência dela em toda a Bíblia. Não é só um versículo para basear toda uma doutrina, não. Entende? Tem que haver coerência. Agora, aqueles homens não concordavam com esses erros. Você também não tem que concordar com esses erros. Os bereanos estavam com toda a terra, entre aspas, dos seus corações, preparadas para receber a semente do Evangelho. Aleluias! Pastores que estão nos ouvindo, obreiros que estão nos ouvindo, vocês precisam estar com esses corações preparados. Os irmãos que estão nos ouvindo, vocês têm que estar com esse coração preparado. Como a parábola do semeador. E aí, irmãos, com isso,
nós vamos buscar a excelência da verdade de Deus. Essa mensagem, sabe, vai nos conduzir. Eu escrevi aqui, devemos ser criteriosos ao ouvir pregadores, mesmo aqueles que são referenciais. Precisamos de um senso cuidadoso, atentando à integridade para examinar as Escrituras, identificar se, de fato, é a sã doutrina que está sendo ensinada por eles. Não vai nessa conversa porque o cara está bombando, ele tem milhares, milhões de seguidores nas redes sociais, ele é um influencer do momento. Não vai nessa conversa, não. Examina as Escrituras, sabe? Veja bem, se não é orgulho que ele está falando, sabe? Eu vejo alguns irmãos que estão até respondendo nas redes sociais, o tempo todo ele tem que responder alguma coisa. Ele fala com aspereza, ele fala, sabe, sem aquela fluidez do Espírito Santo, ele fala, sabe, com ironia, ele debocha dos outros. Sabe, ele age como detentor da verdade. Deixa eu te dar uma palavra da parte de Deus. Nós não somos detentores da verdade de Deus. Entenda isso, que nem Jesus fez isso. A Bíblia fala que Jesus, irmãos, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Nem o Espírito Santo fez isso. A Bíblia fala em João 13, 16, ou, aliás, o contrário, 16, 13, que quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas aquilo que foi enviado a fazer. Nem o Espírito Santo fez isso. Nós não podemos deter a verdade, nós não somos detentores dela, nós precisamos analisá-la e deixá-la que ela permeie os nossos corações, e nós vamos viver esta verdade em Cristo Jesus. Então hoje, irmãos, nós precisamos viver essa verdade, para nós estarmos sobre a rocha que é Cristo. Amém? E eu quero concluir essa palavra, dizer para vocês que ela é instrumento por excelência nas mãos do Espírito Santo, para guardar o nosso coração de toda degeneração da corrupção desse mundo. Amém? Ela vai ser o antídoto. Somente nutridos por essa palavra, nós estaremos fortalecidos, protegidos contra todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então permaneça no Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Não aceite esses enganos entrar no seu coração. Não permita que o mal te leve para um lugar como esse. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. Eu agradeço por estar aqui com vocês, a cada um dos pastores, pastor Ricardo, pastora Cláudia, pastores aí que estão conosco nessa noite. Deus abençoe a igreja. Amo vocês, a minha família ama vocês. Deus abençoe todos e fiquem na paz. Amém.